Como a gente é assembleano, e a Assembleia de Deus é assembleia em qualquer lugar, se passar do horário não volta, né? Então, João capítulo 19, prometo não cansar os irmãos, mas enquanto eu estava ouvindo os louvores, a gente é sensível à voz de Deus e então entende que é que o Senhor quer falar com a igreja. João 19, a partir do versículo 17. Os irmãos acharam? Digo amém. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Você diz amém? Antes de você tomar assento, diga para o irmão ou para a irmã que está perto de você: Deus quer, diga para ele, Deus quer que o mundo saiba que você esteve aqui. Tome assento, por favor. Glória a Jesus. Meus amados irmãos e irmãs, a crucificação de Jesus é relatada nos 4 evangelhos. Nas cartas que Paulo escreveu, ele faz questão de dizer que Cristo morreu pela morte de cruz.
A crucificação, ela já existia e era executada pelos medos e os persas. Os romanos, porém, fizeram deste meio de tortura algo mais cruel, mais injusto e mais violento. Os romanos geralmente acostumavam crucificar, e antes da crucificação, eles prendiam o homem que haveria de ser crucificado com as duas mãos. Diz a história que eles açoitavam este homem. Alguns dos soldados ajudavam a espancar, dando ao sentenciado ou no sentenciado pauladas. Batiam na cabeça, batiam nas costas, batiam nas partes do corpo onde aquele homem haveria de sentir mais dores. O chicote que era usado era um chicote chamado azorrague. Nas pontas desse chicote estavam tiras de couro, pedaços de osso, pedaços de chumbo e também alguns ganchos de ferro. De tal maneira que quando o açoitado recebia as chicotadas, aquelas chicotadas arrancavam parte da carne do corpo daquele que estava sendo chicoteado, ao ponto de muitos dizerem que órgãos internos eram danificados. Muitas vezes nós vemos o retrato ou o relato da crucificação e do suplício que Cristo sofreu nos filmes, e um dos filmes mais famosos do diretor Mel Gibson mostra Cristo sendo açoitado, surrado, sofrendo uma pressão psicológica e uma violência física sem igual. Mas nenhum filme, nenhuma produção cinematográfica é capaz de descrever o que Cristo sofreu na totalidade. Os romanos, depois de melhor dizendo, depois de açoitarem e depois de afligirem o corpo do condenado o máximo possível, e vale dizer para os irmãos que muitos não aguentavam nem levar a cruz, morriam antes mesmo de terminarem os açoites. Mas Cristo subiu à cruz para que a igreja um dia possa subir à glória. Se Cristo não sobe na cruz, a igreja não sobe para a glória. Mas como Cristo subiu à cruz, um dia nós subiremos à glória. Jesus suportou as chicotadas, e mesmo estando totalmente flagelado, no rosto, no corpo, nas costas, foi colocada sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e depois da coroa de espinho, um soldado bateu em sua cabeça, cravando os espinhos em sua fronte. Ele pega agora uma trave de madeira, que pesava normalmente de 30 a 40 quilos, e vai carregar por cerca de 600 metros até o Monte Calvário, Monte Caveira. Quando ele chega ali, é normal nós vemos muitas vezes nas fotos, nos filmes, Cristo com o quadril tampado com uma faixa ou com um lençol. Mas o crucificado pelos romanos era totalmente despido, e o meu Cristo e o seu Cristo foi crucificado extremamente nu. Era a vergonha que deveria aparecer. A morte de cruz era tão vergonhoso, que diz os historiadores que os pais faziam questão de levar os filhos ao Calvário, e vendo ali os crucificados sangrando e nus, mostravam aos meninos e às meninas: é assim que morre
um malfeitor. Viva uma vida debaixo da lei, seja regrado, porque é assim que morre um malfeitor. Colocaram ele entre dois ladrões. De tão dilacerado que ele estava, era comum que as moscas viessem e começassem a posar no crucificado, aproveitando o banquete que ali estava. Vermes também se apossavam do crucificado, e preso na cruz pelas mãos e pelos pés, ele estava ofegante. E diz a Bíblia que o Cristo que nós cremos e que nesta noite nos dispomos a celebrar, estava tão rasgado, tão ferido, tão machucado, tão ensanguentado, tão dilacerado, que Deus, tomando os lábios de Isaías, diz que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Diz a Bíblia Sagrada que agora Cristo pendurado na cruz está entre dois ladrões, dois malfeitores, e olhando para a cena da cruz, o que se vê é vergonha, o que se vê é triste, o que se vê é horrível, o que se vê é violento. A cena é tão dramática que é difícil sair da nossa mente e da nossa meditação. Mas ao reunirmos nesta noite para a Santa Ceia do Senhor, a igreja que não pensa no Calvário deixou de ser cristã. A igreja que não prega o Calvário deixou de ser eleita a noiva de Cristo, a noiva amada do nosso Senhor. Por isso eu lhes convido na noite deste dia a pensarmos juntos sobre o Calvário, sobre o Cristo ferido que morreu pelos nossos pecados. Alguém é culpado, pastor Vanderlei, de ali ele estar pregado. E é bom nós pensarmos que na quinta-feira, um dos discípulos que andou com ele, como nós andamos, havia o entregado, havia traído o nosso mestre, vendendo-o por 30 moedas de prata. E Judas o entregou por ganância. Diz o texto bíblico que ele era ganancioso, amava o dinheiro e roubava o dinheiro quando o dinheiro era lançado na bolsa. E por traição Cristo foi entregue por um dos seus discípulos. E foi entregue para quem? Foi entregue para o Sinédrio, um conjunto de 70 judeus que julgavam e que eram extremamente habilidosos da lei de Israel. E na sexta-feira Jesus foi julgado pelo Sinédrio. E depois de ser julgado e sentenciado, ele foi entregue pelos sacerdotes por inveja a Pilatos. Pilatos naquele tempo tinha uma disputa romana, uma disputa política, melhor dizendo, com Herodes. E ele tenta se safar daquele julgamento, mandando Jesus para Herodes, mas Herodes percebe que a jurisdição era de Pilatos e manda-o de volta. Pilatos, lavando as mãos, ele também entrega Jesus para ser crucificado. Judas entrega por ganância. Os sacerdotes entregam por inveja, porque a popularidade crescia de Jesus. E Pilatos entrega por covardia. E talvez então você diz assim: pastor, se os homens podem assim fazer com Deus, o que dirá o que vão fazer conosco? Mas o nosso Deus está no controle da história. É Deus que está agindo através da covardia, da maldade e da insensibilidade humana. Porque em última instância Cristo não foi entregue pelos homens,
A Bíblia diz que Jesus mesmo é o responsável pela sua crucificação. Quando ele diz em Mateus capítulo 10, ninguém toma a minha vida, eu voluntariamente a dou, para depois a reaver de volta. Quando Paulo escreve a sua carta aos Gálatas capítulo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz não foi um acidente. A cruz não foi um engano na história. A cruz não foi os homens malignos vencendo a soberania de Deus. A cruz estava planejada por Deus, porque quando Jesus passou, a Bíblia diz que João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que mais me maravilha na cruz é que não apenas o Filho se entregou, mas o Pai entregou o Filho. Judas entregou, os sacerdotes também o entregaram, Pilatos também o entregou, o Filho se entregou, mas diz a Bíblia que o Pai também o entregou. Diz a palavra de Deus que o meu e o teu Deus, o Criador do universo, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isaías 53 chega a dizer que Deus agradou em moê-lo, Deus agradou em enfermá-lo, Deus agradou em feri-lo. Eu não sei se você consegue entender isso que eu estou falando, mas porque Ele estava lá, nós estamos aqui. Porque Ele morreu, nós temos vida. Porque Ele foi ferido, nós somos sarados. Oh glórias! Oh glórias! Ebai chorev yassou ema. Ei que o masur que a banda calabaia. Cristo está ferido na cruz. E o meu e o teu Deus está no controle e na condução da história. Por isso a igreja olha para um Cristo ferido e vê Ele pregado entre dois ladrões, e vê uma cena desprezível, e além de tudo isto, um soldado fura ao lado dele, e o texto que nós lemos diz que sai sangue e água. E quando nós olhamos para a cruz, a pergunta é: o que extrair de belo desta história? O que extrair de bonito desta cena? O que extrair de formoso desta figura de Cristo, pendurado no madeiro, agonizando, sofrendo, pedindo água, exclamando ora em voz alta e ora em voz baixa? E é isso que eu me proponho a falar com os irmãos aqui nesta noite, em rápidas palavras. 3 coisas belas que eu vi na cruz. 3 coisas lindas que eu vi na cruz. 3 coisas formosas que eu vi na cruz. 3 coisas extraordinárias que eu vi na cruz. A primeira coisa linda que eu vejo na cruz é um Cristo ferido curando. É um Cristo ferido sarando. É um Cristo rasgado cicatrizando. A primeira coisa bela que eu vejo na cruz é um Cristo ferido na cabeça. É um Cristo ferido nos pés. É um Cristo ferido nas mãos. É um Cristo ferido do lado, mas é um Cristo ferido que está curando. Que isso tem a ver conosco. Nós vivemos um tempo, pastor Vanderlei,
em que pessoas feridas estão reproduzindo as suas feridas em outras pessoas. Nós vivemos um tempo em que pais feridos estão reproduzindo as suas feridas nos seus filhos. Nós vivemos um tempo em que líderes feridos estão ferindo pessoas. Nós vivemos um tempo em que mulheres feridas têm ferido seus maridos, em que homens feridos estão ferindo as suas esposas. Nós vivemos um tempo onde os relacionamentos estão complicados, e isso porque pessoas estão feridas e não sabem que possuem mesmo que feridas. Se aceitaram a Cristo um dia, um grande potencial e potencialidade para curar pessoas. Diga para o irmão que está do seu lado assim, mesmo ferido, você pode curar pessoas. Diga para ele assim, não é porque você foi ferido. Diga para ele. Diga bem alto, não é porque você foi ferido que você precisa ferir. O nosso Cristo, mesmo ferido, Ele está curando, Ele está sarando, Ele está salvando. Isaías 53 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Urebaia, urebaia, xúria, urebacandorebacheia. Quando o texto diz pelas suas pisaduras nós fomos sarados, alguém pensa que pisadura eram as marcas dele pisando no chão e chegando ao Calvário. Pisadura no texto é ferida, pisadura no texto é chaga, pisadura no texto é machucado, pisadura no texto é algo que lhe rasgou a carne. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu vejo de lindo na cruz um Cristo rasgado, um Cristo ferido, curando. E este Cristo está aqui nesta noite. E o Cristo que cura pelas suas feridas está curando aqui nesta noite. E o Espírito do Deus eterno me ordena dizer que Ele está curando aqui nesta noite. Receba cura aqui nesta noite. Toda enfermidade, na autoridade que há no nome de Jesus, sai agora. Você veio ferido, saia daqui curado. Se veio enfermo, saia curado. O Espírito de Deus me ordena a declarar esta palavra. Quantos recebem, levante a sua mão aqui nesta noite. Ferido na alma, ferido no espírito, ferido no corpo. Nesta noite, o Espírito de Deus, nesta santa ceia, te diz: saia daqui curado. Permitam-me eu ser sensível a este momento, porque eu não posso ter pressa. Jesus me comunicou que Ele está curando na casa. Ele está curando na casa. Você veio ao lugar certo, na hora certa, no dia certo. O Espírito do Deus eterno está curando na casa. Receba a cura aqui nesta noite. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, em nome de Jesus, sai. Em nome de Alebaia, Somerraia, Emalabaraia, Yoshore, Kiamahaya, Eyabaya, Yohelia, Sorema, Eyayomaya, Sonicala.
Todo trauma sai. Toda síndrome sai. Toda ferida sai. É hoje que Jesus estanca essa ferida e você não sai daqui sangrando para a glória de Deus. Não importa quem te feriu, seja curado. Não importa o tamanho da ferida, seja curado. Não importa quanto tempo tem, seja curado. A primeira cena bonita que eu vejo na cruz é um Cristo ferido curando. Ele não apenas curou, mas ele também perdoou. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E em 1 João 1,7 diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Essa ferida que te impede de ter relacionamentos interpessoais duradouros será curada nesta noite. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A primeira coisa formosa que eu vejo na cruz é um Cristo ferido, curando. Mas a segunda coisa linda que eu vejo na cruz é um Cristo preso, libertando. Ele estava preso pelas mãos. Ele estava preso pelos pés. Não podia sair dali. Até a articulação do seu pescoço não estava em pleno desempenho. Ouviu que um falava de um lado, que um falava do outro, mas ele estava preso na cruz. Mas mesmo preso, ele estava libertando. Os romanos, se assim posso dizer, aperfeiçoaram a morte de cruz para que ela fosse mais violenta. E amarravam os pés e as mãos com cordas e tiras de couro antes mesmo de cravarem. Prenderam a mão direita, prenderam a mão esquerda. Prenderam o pé direito e prenderam o pé esquerdo. Só esqueceram de, com as tiras, atarem a sua boca. Porque enquanto a boca está livre, pela boca ele nos liberta. Enquanto a boca está livre, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Enquanto a boca está livre, ele brada lá do alto da cruz: está consumado, está feito, está pago, está quitado, tetelestai. Oh glória, oh glória. Eu não sei se você consegue entender, mas há um Cristo na cruz preso, libertando. E ele liberta pelo poder da sua palavra. Tem gente fazendo campanha de sal grosso, de arruda, de água benta, mas ele ainda continua libertando por meio da sua palavra. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Se a boca está liberada, então ele continua libertando. E liberta por meio da sua palavra. E de quem ele liberta, pastor? É importante dizer. Tem gente que acha que Jesus nos libertou, pastor, do diabo. Quem é o diabo? Na verdade, nós estávamos presos à maldição da lei, porque a Bíblia dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Estávamos condenados ao inferno. Mas olhem para cá, este Cristo pregado na cruz, diz Paulo em Colossenses, pegou a cédula de dívida que era contra nós, a qual de alguma maneira nos era contrária. Oh glória, eu gosto disso. E pegou a cédula e cravou-a na cruz, despojando principados e potestades, e declarando livre a igreja que está aqui em Serra, adorando nesta noite e se preparando para cear. Olabaia chorecanda raia, ia suricandarabacheia. Nós podemos cantar: livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, pela graça. Quantos são livres? Levante as alebarandeas. A primeira coisa que um escravo fazia quando ele era liberto era levantar as duas mãos para os céus. Hoje tem gente que faz: eu estou cansado de levantar a mão. Mas as mãos levantadas significa libertação. Porque um Cristo que estava preso declarou liberdade a você. Ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que Ele me ungiu a proclamar liberdade aos cativos. Diga comigo: eu estou vendo algo lindo na cruz. Diga mais alto: eu estou vendo algo lindo na cruz. Eu estou vendo um Cristo ferido curando. Eu estou vendo um Cristo preso libertando. Mas em terceiro lugar, eu falei sobre 3 coisas belas que eu vejo na cruz. Eu vejo Cristo transformando maldição em bênção. Tem gente que já entendeu e já glorificou. Eita, povo inteligente. Eu vejo Cristo transformando maldição em bênção. Só pela última vez, eu não quero incomodar. Diga para quem está do seu lado: fique tranquilo. Ele sabe transformar maldição em bênção. No Império Romano, a palavra cruz se tornou, em um dado momento, xingamento. Era até um palavrão dizer cruz, porque todo aquele que fosse pregado na cruz era maldito. Portanto, a cruz era amaldiçoada. Mas depois de Jesus, a cruz nunca mais foi vista da mesma forma. Isso acontece comigo. Isso acontece com você. Depois de Jesus, eu nunca mais fui visto da mesma maneira. Depois de Jesus, você nunca mais foi visto da mesma maneira. Jesus mudou a história da cruz. Jesus mudou a história do José. Jesus mudou a história da Maria. Jesus mudou a história da Lidiane. Jesus mudou a história da Simone.
Jesus mudou a história do Bruno. Jesus mudou a história do pastor Vanderlei. Jesus mudou a história dos obreiros que aqui estavam. Se não fosse Jesus, a cruz até hoje era vista como símbolo de maldição. Se não fosse Jesus, você até hoje estaria na bebida, nas drogas, estaria no funk, no pagode, no forró. Mas depois de Jesus, você está na igreja hoje. E daqui a pouco, isso é derrota para o diabo, irmão. Daqui a pouco você toma o pão, você toma o cálice e se lembra, ele transformou maldição. Eu estou sentindo Jesus aqui, pastor. Eu estou sentindo Jesus aqui, igreja. Eu estou sentindo Ele nesta casa mais uma vez. O que eu não era para ser, Ele fez de mim. Se eu contar minha história para os irmãos, tem gente que olha para o pastor Jean e diz assim: eu achava que o senhor nasceu na igreja. A minha família até hoje, somente uma irmã aceitou a Cristo, e o restante está em processo de conversão, porque eu prego um Jesus que transforma maldição em bênção. Levante a mão alguém que tem alguém desviado em casa. Deixa eu ver. Levante a mão alguém que tem um ente querido, um parente, um familiar, que precisa aceitar a Cristo. Aí vai todo mundo. Mas há uma palavra profética fluindo deste altar aqui nesta noite. E eu quero liberar esta palavra sobre vocês. Se você tiver fé para receber, levante a mão mais alto. Jesus transforma a maldição em bênção. Jesus transforma a maldição em bênção. E o Jesus que opera aqui nesta noite não conhece barreira geográfica, não conhece barreira física, não conhece barreira espiritual. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele vai lá, não importa onde está, tira o que está passando, acrescenta o que está faltando, faz o que eu e você não podemos fazer. É o Cristo que transforma maldição em bênção. Pastor, mas foi feita uma obra de macumbaria. Não interessa. Não interessa. Não importa se foi feita uma obra de macumbaria, se foi feita uma obra na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, nas mata-virgens, nas cachoeiras, na encruzilhada, no cemitério. Se Jesus quiser transformar a maldição em bênção, Ele entra nesta noite e quebra toda a maldição. E eu nesta noite estou pregando e ao mesmo tempo profetizando: Jesus vai transformar maldição em bênção. Ele vai fazer algo tão excelente. Ele vai fazer algo tão excelente que, se você não tomar cuidado, vai vir para cá e daqui a pouco está fazendo o que você recusa a fazer na casa do Senhor. Aí você vai dizer assim: ó, passou na minha frente. Jesus é poderoso para fazer o que eles falam aqui nesta noite. Mas para terminar, o que eu vejo de lindo na cruz, eu vejo um Cristo que está ferido, mas está curando. Às vezes as irmãs fazem no Brasil inteiro um trabalho, mulheres curadas para curar, como se fosse necessário primeiro ser curada para depois curar, quando na realidade o cristianismo nos ensina que muitos cristãos feridos continuavam pregando o evangelho. É por isso que eu disse, mesmo ferida,
mesmo ferido, nós continuamos pregando o Evangelho. Paulo tinha um espinho na carne, e ele orou por algumas vezes, 3 vezes, dizendo: Senhor, tira de mim, está me ferindo, está me machucando. E eu fico pensando, Paulo reclamando de um espinho, com aquele que recebeu uma coroa de espinho na cabeça. Eu tenho um espinho, está machucando, está ferindo, está doendo, está me envergonhando. Satanás aproveita a brecha. Jesus tirou o espinho, igreja? Jesus tirou o espinho, igreja? Jesus tirou o espinho, igreja? O que é que Jesus falou para Paulo? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas eu vejo um Cristo preso, libertando. E vejo um Cristo fazendo aquilo que era maldição se tornarem um símbolo de bênção. Mas em último lugar, para concluir, eu vejo um homem único da cruz, ou um homem único na cruz. Somente ele foi crucificado e venceu a cruz. Somente ele foi à cruz por escolha própria. Somente ele morreu na cruz e depois ressuscitou. É por isso que eu vim aqui a essa igreja nesta noite dizer que o túmulo está vazio. A igreja que é cristã já está glorificando. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia diz que João ouve uma voz dizendo: sobe para cá, João, porque eu vou te mostrar as coisas que depois destas vão acontecer. E João sobe. E no capítulo 5, quando João está no céu, e é um símbolo da igreja que sobe, ele vê a primeira cena celestial que eu quero ver. Ele vê um trono, e no trono está sentado o Todo-Poderoso, o Deus Eterno, e na mão dele está um livro selado por dentro e por fora. E segundo o próprio João, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, foi digno de abrir o livro, de desatar os seus 7 selos, de ler o livro, de olhar para ele. Aí João, que não estava agora com as suas conexões mentais em dia, por causa da tristeza que lhe abatera, começa a chorar aonde não se deve chorar. Porque segundo o texto que o pastor leu aqui nesta noite, céu não é lugar de choro. Pelo contrário, lá ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas João começa a fazer o que ali não se faz, e começa a chorar. Enquanto ele está chorando, um ancião toca nas costas dele e diz: não chores, João. Não chores, João. Não chores, José. Não chores, Maria. Não chores, Luciana. Não chores, André. Não chores, Lidiane. Não chores, Jean. Não chores, Simone. Não chores, Vanderlei. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, não está sangrando mais, não está cortado mais, não está ferido, não está chorando mais, não está preso mais. Eis que o leão da tribo de Judá,
a raiz de Davi, venceu. Para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Diga para o irmão que está do seu lado: a cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono, diga para ele de novo, mas o trono está ocupado. Fique de pé, por favor. Você consegue continuar olhando para a cruz?